Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje, gente, tô tão feliz porque é o último episódio da série Reconstrução do Eu. E eu já tô com saudade de falar pra vocês. Vou trazer mais séries aqui, né? Vou trazer mais conteúdos relacionados a isso. E assim, eu espero muito que vocês estejam gostando, né? Tenham gostado também. E assim, foi um prazer muito grande trazer tudo isso aqui pra vocês, né? Eu passei por muitas coisas, né? Vocês que assistiram os episódios todos viram aí. É claro que eu contei de maneira resumida, né? Os pontos assim mais marcantes e tal, mas assim, eu abri de verdade o meu coração para vocês, né? E por muito tempo eu não me sentia preparada para contar as coisas que eu contei para vocês, né? Eu já tinha falado algumas coisas em alguns vídeos, mas eram só fragmentos, coisas bastante resumidas. Mas Deus queimou no meu coração para que eu viesse falar sobre isso, porque é algo que muitas pessoas passam, muitas pessoas sofrem, e eu senti a necessidade de falar sobre isso. Então, para fazer esse fechamento, esse encerramento, hoje é o episódio 6 dessa série, né? Já tô pensando aí na próxima série. Podem ficar tranquilos, porque eu vou estar trazendo bastante conteúdo aqui no canal sobre isso, tá? E sobre outros assuntos, ansiedade, depressão, enfim. Gente, eu quero falar pra vocês que quando eu tava para terminar o ensino médio, né, eu tinha feito um vestibular. E eu fiz o vestibular para Rio Verde, que é onde eu estou morando atualmente, porque o meu sonho era estudar em Rio Verde. E assim, eu estava na dúvida entre nutrição e psicologia. E se eu tivesse já feito o vestibular diretamente lá em Quirinópolis, eu teria escolhido nutrição. E que bom que eu não escolhi, que bom que eu escolhi a psicologia e a psicologia me escolheu. Na época pandemia, eu fiz o vestibular online, fiz a redação, fiz tudo e não tinha nutrição, né? Aí eu fiz para psicologia. E aí vi, né, que saiu o resultado, eu tinha passado, só que eu não falei para os meus pais que eu tinha feito vestibular, eu só fui lá e fiz. Porque eu sabia que a minha mãe não ia deixar eu vir, principalmente de ônibus todos os dias, e também não ia deixar eu mudar pra cá. E como eu não tinha condições de pagar, aí eu, tipo assim, obedeci, né, a ordem dos meus pais e tal, mas eu falei, vou fazer pra ver. E aí, como tava pandemia, as aulas seriam online, né, e tal. E aí a minha mãe aceitou, né, que eu fizesse a matrícula e fizesse as aulas online, mas que quando isso acabasse eu ia voltar lá para Quirinópolis. Só que aí o pessoal começou a falar que os ônibus iam vir e já ia vir logo na primeira semana de aula, e aí a minha mãe falou assim, olha, você vai pegar e vai fazer a matrícula aqui, vai fazer e vai estudar aqui, porque se aqui tem o curso, não vejo necessidade de você ir pra fora e tal. E aí, naquele momento, eu chorei muito, eu fiquei assim, né, aquela revoltes, né, aquele momento de revoltes, mas hoje eu agradeço muito a Deus, né, por a minha mãe não ter deixado eu vir, porque eu sabia que tudo fazia parte de... Não, na época eu não sabia, né, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que tudo fazia parte de um propósito, para aquilo que Deus tinha para mim. Então, eu peguei e fui, né? E aí comecei a estudar lá. E lá eu estudei por 2 anos. E no final do primeiro ano eu comecei a conversar com o meu esposo, né? E a gente se conheceu por rede social. Enfim, eu não vou contar essa história aqui de novo. Se você quiser saber, você vai lá
é onde tem os nossos vídeos contando a nossa história. Aí vocês vão saber tintim por tintim, detalhe por detalhe. E aí a gente começou a namorar, né? A gente ficou 4 meses conversando, depois a gente se conheceu pessoalmente e na segunda vez que a gente se viu, a gente começou a namorar. Para muitos pode parecer loucura e tal, mas quando as coisas são de Deus, quando as duas pessoas estão curadas, não tem como dar errado, porque aí você já tá maduro emocionalmente, maduro espiritualmente para enfrentar um relacionamento, né? Viver e desfrutar de um relacionamento, porque é bom, é muito bom, mas tem os seus desafios. E aí, como eu tinha um histórico, né, de relacionamentos fracassados, eu sempre falava assim pra minha mãe: mãe, o dia que eu namorar e passar dos 3 meses, eu caso, a senhora pode ter certeza disso. E aí a gente ficava brincando com isso, né, mas eu levando muito a sério. E aí a gente começou a namorar, surgiu uma viagem, estávamos com 3 meses de namoro, quando eu fui viajar e conhecer a família dele. Vocês estão ouvindo esse barulhinho, né? Porque tá chovendo aqui. Aí conheci a praia. Gente, a primeira vez que eu vi a praia, eu apaixonei. Eu estava 20 anos conhecendo a praia, né? Eu tive, assim, a minha família me levou, né? Então, assim, eu tive o privilégio também, né? De meus pais irem, né, minha irmã ir também nessa viagem, todos conheceram a praia, foi maravilhoso, e nós adoramos o Senhor naquele lugar, né, por onde nós passamos, e aí ele me pediu em casamento na praia com 3 meses de namoro, mas gente, desde a primeira vez que eu vi, eu já sabia que era ele, eu tinha aquela certeza no meu coração, e sabia que nós íamos enfrentar desafios no relacionamento à distância, mas era uma paz tão grande que eu sentia no meu coração. E aí eu comecei a entender por que eu não tinha dado certo com ninguém. Eu comecei a entender o meu processo de cura, né? O porquê que eu precisava deixar certas coisas pra lá, pessoas, né? Eu tive que limpar muita coisa, eu tive que fazer um detox de pessoas, né? Enfim. E aí, eu sei que ao todo deu 8 meses, né? 8 meses, 3 meses de namoro, 5 de noivado e nós casamos em dezembro do ano passado. E aí, gente, ele morava em Rio Verde, ele já mora aqui tem 13 anos e uma pastora uma vez orou por mim e falou que Deus, no momento certo, iria levar os meus pés da onde eu morava. E eu moraria em outra cidade, mas que seria uma cidade relativamente perto. E aí, eu sempre tive vontade de mudar para Rio Verde, sempre foi o meu sonho. Queria muito estudar na faculdade, UniRV. E aí Deus preparou tudo, a gente se casou em dezembro. E assim, foi um momento tão assim que eu não acreditava, gente. Eu comecei a preparar as coisas do casamento, a hora que eu experimentei o vestido e eu falei, é esse. Nossa, eu falava assim, Deus é tão bom, olha tudo que eu tô vivendo, era o meu sonho casar, ser levada no altar e, nossa, fazer tudo assim, conforme a palavra diz. E aí assim aconteceu, sabe? Eu vesti o vestido dos meus sonhos, eu tive a festa dos meus sonhos e eu tenho hoje o marido que eu sempre sonhei, né? Então, o que eu quero dizer pra vocês? Eu quero até deixar um versículo aqui pra vocês que se encontra lá em Salmos 37, no versículo 4, que diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele estenderá, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então, o que eu quero falar para você? Quando eu descansei o meu coração, quando eu entrei na oração,
falando, Senhor, Senhor, me cura, Senhor, eu quero receber o teu perdão, eu quero aceitar o perdão que o Senhor tem para minha vida. Senhor, eu quero me limpar de tudo que eu vivi, de todos os relacionamentos fracassados. Eu creio que o Senhor tem planos para mim. Quando eu me dediquei somente ao Senhor, a fazer a obra, a ministrar a palavra, a me dedicar em tudo aquilo que eu estava fazendo, eu comecei a me dedicar no meu trabalho, na minha escola, aonde eu estava, na faculdade também, né? Quando eu entrei para a faculdade, eu comecei a me dedicar. Eu corri atrás das coisas para os alunos, né? Porque na época eu era representante de turma. Então, assim, eu comecei a fazer as coisas de todo o coração e para glorificar o nome de Deus. E quando eu tirei o meu foco daquilo que mais me machucava, e eu esperei que o Senhor fizesse uma limpeza, eu esperei que o Senhor curasse o meu coração, e, acima de tudo, eu quis que o meu coração fosse curado. Eu dei o primeiro passo, eu fui atrás, eu fiz o que era preciso, eu comecei a fazer terapia, eu comecei a contar tudo que eu estava passando e não era fácil, gente. Tinha sessão que dava vontade de eu não ir desmarcar e chutar tudo, o pau da barraca e deixar pra lá. Por quê? Na terapia, a terapia ela vai te descascar por inteiro e você vai ter que falar sobre as dores, falar o que sente, e às vezes não é fácil. Por isso que muitas pessoas têm preconceito contra a terapia, mas eu tenho certeza que se você continuar, você vai ver a diferença na sua vida, né? Se você se permitir ser curado, se você der o primeiro passo, não, eu quero resolver isso aqui. Primeiro passo, identifique qual área da sua vida precisa ser superada. O que você precisa superar? O que você precisa reconstruir dentro de você? Identificou? Ótimo. Comece a colocar isso em oração. Comece a pedir para o Senhor te curar. Se você precisa de ajuda de profissionais, corre atrás também. Seja terapia, seja meditação, se você precisa de fazer pilates, precisa de fazer alguma coisa, vai e corre atrás, porque enquanto a gente se dedica, a gente busca a nossa alegria no Senhor, Ele atenderá os desejos do nosso coração. Então, quando eu descansei meu coração na presença do Senhor, Ele estava preparando uma pessoa para mim. E Ele estava me preparando para receber essa pessoa. Então, vocês conseguem compreender que é tudo um processo? E que quando você respeita o processo, as coisas acontecem? Parece clichê o que eu vou falar aqui, mas isso é a pura verdade. A gente não pode querer pular etapas, né, desses processos, porque lá na frente vai dar ruim. Lá na frente a gente chega numa fase em que a gente vai precisar da fase que nós pulamos lá atrás. Então é por isso que às vezes volta tudo de novo e acontece tudo de novo, as mesmas situações. O que muda é o tempo, o cenário e as pessoas. E talvez nem as pessoas mudem. Então tome muito cuidado com isso. A sua saúde mental precisa de cuidados. E se você tem algum tabu, se você tem algum preconceito, se eu fosse você, dava uma chance para você ver a diferença que vai ser na sua vida. E aí Deus preparou tudo. Hoje estou casada há quase 1 ano. Estou estudando na faculdade dos meus sonhos. Eu quero dizer para vocês, não foi fácil, porque eu transferi a faculdade para cá. Eu sou irregular, estou em várias turmas, não tenho muito contato com as pessoas, então eu fico de turma em turma e acontecem várias coisas. Mas assim, hoje eu tava indo lá, eu fui lá na faculdade, eu entreguei um documento do estágio e eu tava olhando, porque ela tá construindo mais um laboratório e tal, e eu tava olhando aqueles blocos, né, que cada curso tem seu bloco e tal, e assim, olhei o bloco da psicologia, do direito, né, olhei aquilo ali, eu falei assim, nossa, e me veio à mente. Você lembra que um dia você orou para estar aqui? Era Deus falando comigo.
Você lembra que o seu sonho era estudar nessa faculdade? E às vezes você teve vontade de desistir esse ano, mas tá valendo a pena? E eu fiquei assim, meu Deus. Sabe, você não é o mesmo de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Eu tenho certeza que você tá vivendo. Alguma coisa você tá vivendo que você orou lá atrás para ter hoje. E às vezes você tem na sua mão e não dá valor. E não consegue apreciar aquilo ali. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Deus realiza sonhos. Os nossos sonhos podem se realizar, mas quando a gente muda o foco e reorganiza as prioridades. Então, quando eu coloquei Deus como prioridade na minha vida e eu comecei a dar lugar para Ele foi me curando de tudo aquilo. Ele foi me lavando, Ele foi me purificando e tudo se fez novo. Nova criatura eu me tornei. E graças a Deus por tudo. Só tenho que agradecer e agradecer a Ele por essa oportunidade que Ele me deu de falar aqui sobre tudo isso que eu falei. E é isso, sabe, gente? Não desistam de vocês. Não desista da pessoa maravilhosa que você está se tornando, tá? E não deixe as pessoas ferir a sua essência. Coisas que te fizeram faz parte delas e não de você, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham sido tocados, edificados por essa série. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deixa muito like para mim continuar fazendo séries. Se inscreva aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Que mais pessoas possam ser edificadas e que a nossa família venha crescer ainda mais. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!